E aí, tudo bem? Assunto polêmico. Eu só venho com assunto polêmico aqui, né? Meu Deus do céu. O pessoal gosta de uma polêmica. Adora uma polêmica. Hoje, o vídeo vai ser específico para famílias tóxicas. Famílias que fazem piadinhas com a nossa altura. Recebi uma sugestão de vídeo de uma seguidora maravilhosa que eu tenho e ela deu a sugestão sobre lidar com parentes tóxicos. Então eu vou colocar aqui pra vocês o que ela falou. Como lidar com parente tóxico? Parente que te põe pra baixo e te faz pensar que a sua altura é feia. Eu, por exemplo, passo isso com o meu pai. Ele faz piadinhas de mau gosto com a minha altura. É um verdadeiro... Parece pesado falar assim, mas na verdade ele nunca foi um pai presente na minha vida. E quando está presente, só sabe falar. Mesmo assim, eu não sei dar uma resposta firme pra ele. Mesmo sem ele me respeitar, eu respeito. E isso é de mim, né? Graças a Deus. Sim, graças a Deus mesmo. Graças a Deus eu não sou como ele. Eu devo seguir a linha de respeitar, mesmo sem ser respeitada, ou fazer igual? Eu particularmente prefiro ignorar, fingir demência e seguir em frente como se ele nem existisse nesse mundo. Então, polêmico, não é mesmo? Eu vou dar a minha opinião, tá? Eu nunca tive com os meus pais, eu nunca sofri com isso. Porque o meu pai, ele tem 1,90, eu nunca sei se é 1,92 ou 1,94, 1,95, sei lá. Meu pai tem mais de 1,92 de altura. Então, ele sempre falou bem sobre mulheres altas. Quando eu era criança, ele sempre falou que eu tinha que crescer, que eu tinha que ser alta e que eu ia ser a filha mais alta dele. Então, ele sempre colocou isso como uma coisa super positiva. A minha mãe sempre me achou a coisa mais linda do mundo, até hoje, né, mãe? Obrigada. Embora ela não assista meus vídeos sempre, né, mãe? Mas ela sempre me achou a coisa mais linda desse mundo. Mas eu já ouvi sim comentários de pessoas da minha família sobre a altura. Só que assim, essas pessoas nunca falaram diretamente pra mim. Eu ouvia comentários. Então eu já ouvi coisas como, por exemplo, você acha que ela é feliz mesmo com esse tamanho? Eu nunca vieram pra mim e falaram isso. Então eu nunca precisei responder, eu sempre segui o baile e só. Mas assim, eu conheço uma moça que ela passa isso com os pais dela, ela é um pouquinho mais baixa que eu, acho que ela tem 1,70, 1,75, alguma coisa assim. E ela é do tamanho do pai dela e a mãe dela é baixinha. Então, os pais dela fazem esses comentários sempre. Então, a mãe dela fala que ela tem tamanho de homem, que ela não é delicada, e o pai dela também faz piadinhas. Pelo que ela me fala, mesmo ela ficando chateada, ela ainda assim responde enaltecendo a altura dela. Aparentemente ela gosta de ser alta. Então ela fala, ou pelo menos o que ela fala pra mim, sempre ela faz alguma piadinha respondendo de volta, mas sempre enaltecendo a altura. Eu entendo que isso é péssimo, sabe? Porque esse tipo de comentário vem de pessoas que você ama, de pessoas que você admira e de pessoas que você espera que te admirem de volta, como os pais. E muitas vezes a menina nem tem problema com a altura dela, às vezes pra ela tá tudo numa boa. E aí ela ouve um comentário desse do pai ou da mãe, e aí ela começa a se sentir esquisita, ela começa a achar que ela realmente tem um problema por ser alta. E isso é ruim, né, gente? Porque a altura, uma mulher ser alta não é um defeito, é uma característica. Como existem mulheres baixinhas, medianas, gordinhas, magrinhas, loiras, morenas, ruivas, e de tanto falarem, ela pode começar a se achar inadequada. E aí, ruim pra ela, sabe? Ruim pra pessoa que tá passando por essa situação. Então, assim, eu super entendo. Nesse caso específico, ela tá falando aqui que o pai dela é ausente. Então, como ele é ausente, eu não sei exatamente qual é o tipo de relacionamento que eles têm. Eu não sei se eles têm abertura pra conversar, eu não sei se é ausente, se eles moram na mesma casa, mas ele é ausente.
Eu não sei se eles são separados e ele é ausente. Não sei. O que eu diria, né? Tem que ver o relacionamento que vocês têm pra saber se você tem abertura pra falar pra ele. Porque às vezes, gente, eu sempre bato nessa tecla aqui. Tem tanta gente sem noção no mundo. Tanta gente. Porque às vezes a pessoa, ela nem sabe que ela tá sendo sem noção. Às vezes pra ela é engraçadinho pra ela, sabe? E aí ela continua com essa brincadeira irritante e ela nem imagina que ela tá te magoando. Então assim, se você tiver abertura com o seu pai pra falar pra ele, sabe? Pai, para! Você tá me deixando chateada, você está me magoando, você está me irritando. Para! Sabe? Não é legal. Se você tiver essa abertura, eu sugiro que você fale, sabe? Do seu jeito, fale pra ele que isso te magoa, fale pra ele que isso te incomoda, fale pra ele que isso te irrita. Caso você não tenha, ou você tenha, fale e o assunto persista, porque às vezes aí a pessoa, ela é sem noção, mas ela continua. Então, o meu jeito é me afastar. Então, eu me afastaria o máximo que eu pudesse. Nem sempre a gente pode se afastar 100%, principalmente porque ele é seu pai e você tá certa em fingir demência, em fingir que nada aconteceu, em simplesmente ignorar. Então, se eu tivesse falado com ele e não tivesse resolvido, ou se eu não tivesse abertura o suficiente pra falar com ele sobre esse assunto, eu faria exatamente o que você faz. Eu me afastaria enquanto pudesse, e quando esse tipo de assunto aparecesse, eu fingiria demência. Sabe o pinguim do Madagascar? Sorria a cena? Era isso que eu ia fazer. Esse é o meu conselho e independente se a pessoa é seu amigo, se é seu familiar, eu não acho certo a pessoa fazer comentários que te magoem, sabe? Porque se a pessoa te ama, ela preza pelo seu bem-estar. Só que assim, o mundo não é como a gente quer, as pessoas não são como a gente quer e elas não vão agir como a gente quer. Infelizmente ou felizmente, é assim que as coisas funcionam. Então, o primeiro passo é a gente conversar e explicar e expor e falar: não tá legal, não tô gostando, para, por favor, você tá me magoando. Só que assim, nem sempre isso é possível. Então, nem sempre a pessoa entende, nem sempre a pessoa corresponde. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. E a maneira que eu acho mais inteligente de você lidar com isso é você se afastar enquanto você pode. Por quê? Se ela simplesmente pensa no prazer da piada que ela tá fazendo com você e tá nem aí, sabe, pros seus sentimentos, pra que você vai querer essa pessoa perto de você? Como você já falou, o seu pai, ele é afastado, então isso já explica também muita coisa. Em alguns casos, a gente não tem como se afastar, sabe? Então aí o que eu falaria é: tenha paciência. Se você já conversou e não resolve, se você já explicou e não resolve, e não tem como você se afastar dessa pessoa, a melhor coisa que você faz é finja demência, sabe? Sorria e acene. Faça isso e siga a sua vida, porque a altura não é tudo, né? O tamanho da gente não é tudo, a aparência não é tudo, e a gente não pode viver a nossa vida em torno disso, né? E muito menos em torno de pessoas sem noção, que ficam falando das nossas características sem cuidado nenhum. Eu espero que chegue um momento que isso não te incomode mais e que você perceba que isso fala muito mais dele do que de você. Que isso fala muito mais do que tem dentro dele do que dentro de você, tá bom? Eu espero mesmo, do fundo do meu coração, que você saiba lidar com isso de uma maneira saudável e de uma maneira que não te machuque, tá? E que isso te machuque cada vez menos, até não te machucar nadinha. Tá bom? Então é isso. Um beijo, ótima semana e coloca isso em prática durante essa semana, tá bom? Eu devia falar sobre me segue no Instagram, curte o vídeo, se inscreve. Já falei curte o vídeo? No Instagram tem um monte de coisa legal. Só digo isso, você podia estar me acompanhando lá. Então é isso. Beijo e tchau!